Olá, eu sou Gabriel Estrela e este é o Projeto Boa Sorte, um canal para a gente falar de saúde, HIV, diversidade e fazer isso de um jeito bem gostosinho. Quem já me conhece não precisa clicar ali na ampulhetinha, mas quem chegou aqui agora, se inscreve no canal, aproveita, já vai ali embaixo, clica no sininho para você receber notificação quando tiver vídeo novo, tá bom? Que aí você não perde nenhum. O pessoal que já me segue, inclusive, lá no Instagram, sabe que eu fui para Washington recentemente. Eu compareci na reunião do Believe, que é um colaboratório sobre cura do HIV. Então são vários laboratórios, principalmente nos Estados Unidos, mas também tem um no México e um aqui no Brasil, que estão pesquisando juntos a cura do HIV. Né? Cada laboratório fazendo uma pesquisa num lugar diferente, mas eles todos compartilham tanto material, resultados. É bem interessante assim, a iniciativa, bem incrível. Pois bem, nessa ocasião eu tive a oportunidade de conhecer Timothy Brown, que é o paciente de Berlim, a única pessoa a ser curada do HIV no mundo. Comentei isso no Instagram, vocês pediram pra caramba, então eu vou contar a história dele. O Timothy foi diagnosticado em 1995. Eu tenho uma cola aqui, tá? Porque eu não sou bom de história. Ele foi depois, 10 anos depois, mais ou menos em 2006, diagnosticado com leucemia. Né? Então ele vivia com HIV há muito tempo, ele foi diagnosticado bem quando começaram a distribuir medicamentos, né? A ter medicamentos mais interessantes, e ele foi se tratando até que em 2006 ele descobriu que estava com leucemia. Tentou tratar a leucemia, mas chegou a um ponto que a única alternativa era ele fazer um transplante de medula. E aí vem o pulo do gato. O médico do Timothy era muito espertinho e falou: e se a gente tentar fazer esse transplante de medula a partir de um doador que seja imune ao HIV? A teoria dele é que, dessa forma, ele poderia expulsar o HIV do corpo do Timothy. Eles encontraram, o que não foi fácil, encontraram um doador que tem uma mutação genética que impedia que o HIV se acoplasse nas células lá do CD4. Fizeram o transplante e funcionou para o HIV, mas não para a leucemia. Foda, tadinho do bichinho. Ele ainda teve que fazer mais alguns outros tratamentos, ele teve várias sequelas, teve que reaprender a andar, ele tem um tiquezinho com a perna até hoje. Mas vive bem. O final da história é bacana, tá, gente? É bom avisar isso antes, né? O final da história é bacana. Aí vem as partes já que eu não peguei na internet, né? As partes que ele me contou. Os médicos recomendaram que depois do transplante ele não parasse de tomar o medicamento. Porque como tem o lance de ficar indetectável, eles não tinham como ter certeza que não havia mais HIV no corpo do Timothy. Então a recomendação era que ele continuasse tomando os remédios. O Timothy jogou a merda e falou: não vou tomar mais não. E o HIV não voltou. Mas recentemente, agora que a gente entende sobre os reservatórios, né? Se vocês não viram esse vídeo, eu vou botar ele aqui. E eu vou botar de verdade, tá, gente? Que eu falo que eu vou botar e esqueço de botar. Mas agora a gente desenvolveu um mecanismo para não acontecer mais isso. Fizeram a pesquisa já, então, dos reservatórios do Timothy e concluíram que, de fato, ele não tem mais reservatórios virais, ele não tem mais o HIV, né? Acho isso importante para a gente entender que, apesar do processo de cura ter sido extremamente aleatório, né, isolado, foi um caso muito especial, a parte de se comprovar que ele está curado do HIV tem um rigor científico muito interessante, né? O transplante é um caso isolado, casos isolados não fazem ciência, são interessantes, apontam possibilidades, mas se não é possível de ser replicado, a gente não pode dizer que a cura do HIV existe a partir deste caso, né? Esta cura aconteceu. Tentaram replicar com alguns outros pacientes, mas em alguns o HIV simplesmente voltou a se replicar no corpo e outros pacientes chegaram a falecer durante o processo, né, do transplante de medula óssea, dessa tentativa. Então, o que aconteceu com o Timothy, aconteceu com ele, ponto final. Né? Não é possível considerar isso uma cura, porque a gente não consegue entregar isso para as pessoas. Né? A cura tem que ser algo que sirva para todo mundo e que todo mundo possa acessar e que a gente consiga entregar.
transplante de medula óssea é muito caro, é um processo muito doloroso, muito específico, não é? Né? Você não vai sair hoje e falar, vou comprar um pão, tenho que fazer uma cópia da minha chave e vou fazer um transplante de medula óssea e eu busco as crianças na escola. Não é assim que funciona, tá bom? Então, é muito interessante e o Timothy virou um símbolo de esperança para os pesquisadores da cura do HIV. Ele sempre fala da história dele com muita tranquilidade, repete quantas vezes for necessário, vai em eventos de ativistas, né? O Timothy realmente se doa para a ciência, né? Todas as pesquisas que quiseram fazer, ele se dispôs. Todas as perguntas que fazem para ele, ele responde como quem responde pela primeira vez. Ele tem uma paciência que eu não tenho, que hoje em dia... Pequeno fato que vocês não sabem sobre mim. Quando o repórter quer saber da minha história de diagnóstico, geralmente eu falo... eu preferia que a gente pudesse concentrar no meu trabalho e não falar da minha história, pode ser? Não tenho mais paciência para ficar fazendo grossinho? Não, é porque eu acho que existem lugares mais interessantes pra gente discutir o HIV do que a minha história pessoal. Por mais que eu compartilhe ela com vocês, tá? E o Timothy não, ele fala, repete, as pessoas perguntam, ele conta do começo, conta tudo. Ele é bem disponível, isso é muito lindo, assim, da parte dele, né? Mas é lógico que a gente fica meio assim, cara, vai viver sua vida, bicho. Sai, foge, você escapou. E ele falou pra gente do que ele chamou de AIDS Survival Syndrome, né? A síndrome de sobrevivente da AIDS. Ele falou sobre isso falando da população gay na década de 80 e 90, que via muitos colegas e amigos morrendo e que não pegou HIV e não desenvolveu AIDS e não faleceu, né? E que existia essa síndrome do isso vai me alcançar, isso vai chegar comigo. E ele falou que ele tem um pouco essa vibe, né? De tipo, ele achava por muito tempo que o HIV ia voltar e tinha medo disso e etc. E aí o que ele fez? O transplante que ele fez garante a proteção contra um tipo de HIV, mas não contra todos. Então hoje o Timothy toma PrEP, né? Ele faz o tratamento contínuo para poder ter certeza que ele não vai voltar a se infectar pelo HIV, né? Isso é muito interessante porque a gente vê aí um processo que é uma projeção do futuro, das pessoas se infectarem com HIV, se tratarem e poderem repensar a prevenção delas, né? A gente não tem essa opção, por exemplo, para sífilis. Hoje, se você é diagnosticado com sífilis e se trata, você não tem alguma alternativa específica para se proteger da sífilis depois, né? É o de sempre, é usar camisinha, é fazer teste com regularidade. O HIV não, o HIV, quando a cura vier, ela vai ser possível oferecer não só a cura para a pessoa, mas também uma nova oportunidade de se prevenir. Isso é muito interessante. E aí ele compartilhou algumas preocupações que em eventos ele reconheceu em pessoas que vivem com HIV sobre a cura, né? Então ele falou de pessoas que temem o dia em que a cura vai chegar porque isso faz parte da identidade delas, né? Eu passo por isso, não chego a não desejar a cura, mas dá um frio na barriga imaginar que um dia vão curar essa infecção e que hoje o meu trabalho e a minha vida gira em torno disso, né? O que vai ser de mim, o que vai ser de vários outros ativistas. A gente vai ficar bem, pode curar que depois a gente se resolve, mas dá um nervoso. E ele falou de muitas pessoas também que se sentiam desamparadas, porque uma vez que a cura chegasse, elas iam perder benefícios que elas tinham, né? Benefícios de saúde, auxílio, moradia, desemprego, enfim. Isso ele falando de uma realidade nos Estados Unidos, né? Não sei como é que é lá, foi o que ele relatou. E por fim ele colocou também o medo que muitas pessoas tinham de, por terem se afastado muito do mercado de trabalho em via de estarem doentes ou de terem sequelas, não conseguir retornar para ele. E isso cara, são coisas a se pensar. Nada disso é motivo para se atrasar uma cura ou pra gente ir pras ruas falar, não cura esse negócio. Não, muito pelo contrário. É motivo pra gente falar, cura sim, mas entenda que você vai promover uma mudança muito grande nas pessoas. E que a gente achar que é tão simples como curou a doença, a pessoa está bem, é muito ingênuo, né? Porque as pessoas se organizaram para viver com HIV. Uma vez que você tira o HIV delas,
elas precisam se reorganizar, né? Precisa haver, então, um amparo psicológico, precisa haver um amparo, por exemplo, né, da questão do mercado de trabalho, de reinstaurar pessoas que talvez estejam afastadas por causa disso. Ele traz essa perspectiva de que a cura não é uma questão tão simples assim, e eu achei isso muito maduro, né? E muito difícil. É difícil a gente aceitar que a cura não vai resolver todos os problemas do mundo, né? Porque a gente gostaria muito de ter esse modelo binário, doente, saudável. Se você cura a doença, então a pessoa está saudável, mas não, né? Curar o HIV da pessoa que vive com HIV não significa que essa pessoa vai estar saudável de repente, né? Não significa que ela vai estar acessando saúde de repente ou vai continuar acessando saúde. São questões importantes da gente pensar. Esse foi meu encontro com o Timothy. Foi muito legal porque eu nunca apontei o meu trabalho na direção da cura. Eu sempre me dediquei mais à questão da prevenção e da resposta ao estigma, preconceito e discriminação. E vê-lo falando de cura, distante do viés médico, foi muito interessante. Porque, com frequência, inclusive teve uma médica que chegou a falar, né? A gente quer curar o HIV para essas pessoas poderem ser felizes de novo. E dá para ser feliz vivendo com HIV, né? E aí ter alguém que vive com HIV falar de cura de uma forma tão lúcida foi muito caro para mim, foi muito legal. Então divido com vocês, tá bom? Deixa seu comentário aqui, só vou pedir uma coisa. Tio ditador vai pedir uma coisa. Não comenta falando que a indústria farmacêutica já encontrou a cura, mas está segurando não, por favor, porque isso é um lugar tão raso do discurso. Eu sei que é injusto eu pedir isso para vocês porque eu não fiz um vídeo ainda sobre isso, mas em resumo, hoje em dia já não é mais tão lucrativo assim para a indústria farmacêutica. Aqui no Brasil a gente já quebrou a patente do Efavirenz, né? E a ameaça de quebrar outras patentes faz a gente poder negociar os valores disso, ainda que não seja extremamente barato, né? Mas eu preferia que a gente pudesse ir para um outro lugar da discussão. Pode ser? Pode ser também que você comente. Foda-se, Gabriel, eu quero falar isso sim. E você não vai me silenciar, e as farmacêuticas são malvadas. Mas eu acho que pode ser mais interessante se a gente levar a discussão para um outro lugar. De o que significa a cura do HIV para você. Seja você vivendo com HIV ou não vivendo com HIV, né? Tenha você o vírus no seu corpo ou não. O que você acha que significa a cura do HIV? Responde aqui pra gente nos comentários, tá bom? E vamos junto pro futuro. Essa cura vai chegar. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, mas ela vai chegar. Tá bom?